Nós estamos dando uma revisada sobre os reinos vivos que temos no nosso planeta. Já foi dito anteriormente pela nossa colega Kailane sobre as bactérias e bactérias, reino Monera, reino Plantae e reino Plantae Monera. E agora eu falarei sucintamente um pouco dos reinos restantes, começando pelos protistas, pelo reino protista. Os protistas, eles são uni- ou pluricelulares. Eles são compostos por células eucariontes. Eles vivem nos mais variados locais de habitação, de preferência em locais úmidos. Eles também, muitos de seus indivíduos, eles usam duas formas principais para sobrevivência, que é o mutualismo e o parasitismo. O mutualismo é quando há benefício para ambas as partes, há uma associação entre duas pessoas, entre dois seres de espécies diferentes, e ambas são beneficiadas. E o parasitismo é quando há um benefício unilateral, quando apenas uma das partes tem benefício, quando a outra é apenas sugada, ou tirado o alimento da mesa. O reino protista, ele é dividido em três reinos principais, que são as algas simples, as algas pluricelulares e os procariotes. As algas simples, elas constituem, elas merecem importância no ecossistema, porque elas formam a base da cadeia alimentar marinha. Além disso, elas são muito importantes na fotossíntese. Como nós já havíamos estudado anteriormente, elas representam cerca de 80% do oxigênio que existe aqui na Terra atualmente. São derivados pelas algas simples. Então elas são muito importantes no mundo em que vivemos. Além disso, há também as algas pluricelulares, que além de fazer um pouco do papel das algas simples, elas são encontradas em lugares mais distintos, como casca de árvores, lugares rochosos, sempre de preferência em lugares úmidos. E os protozoários, que são micro-organismos que estão classificados também no reino protista, cuja classificação é feita com base nas estruturas locomotivas que os mesmos têm. A maioria dos protozoários, eles vivem de formas livres, sempre procurando os lugares mais úmidos para a sua sobrevivência. Sua principal característica é que eles são saprófagos. Que são isso? Eles decompõem as matérias orgânicas, ajudando assim o ecossistema do nosso planeta também. A reprodução dos protozoários, elas podem ser de duas formas: assexuada, através da bipartição das células, como a Kailane já havia explicado anteriormente, ou através da forma sexuada, havendo trocas de materiais genéticos e tudo mais. Muitos protozoários, eles causam doenças nos seres humanos e outros animais vertebrados. Um exemplo é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas, né? E é um flagelado e que prejudica muito a vida de pessoas, muitas pessoas. Além disso, há outros protozoários causadores de doença, como nós já havíamos relatado antes nos trabalhos anteriores. Os protozoários, eles também servem de indicadores da qualidade do ambiente. Eles, sendo que em águas poluídas e nos resíduos industrializados, eles não estão por lá, eles não estão presentes. Em matérias orgânicas, onde eles serão encontrados. Então, nós podemos perceber que os protozoários, eles nos trazem muitos benefícios, como o saprofitismo, que é a produção das matérias orgânicas, através das algas simples, que são através da fotossíntese, que elas realizam do oxigênio no planeta, e também eles são indicadores da qualidade de ambiente. Então, essas são as três principais qualidades que eles trazem para a nossa vida. Então, isso aqui é um pouquinho, muito, em suma, isso aqui é sobre o reino protista. Agora,
certa. Alguém sabe aqui como foi que os vírus surgiram? Então, uma coisa que é constantemente falada em nossos ouvidos, que todo dia aparece, fulano pegou um vírus de tal doença, não sei o que lá, e nós não sabemos de onde que eles surgiram. Existem várias hipóteses para o surgimento dos vírus. Ela é tão improvável como a origem da vida. Aí existem muitas hipóteses. A primeira delas é a evolução química, que é a menos improvável, que diz que os vírus evoluíram de micróbios e assim eles surgiram através dessa evolução. Essa é a menos crédula de todos. Existem também a hipótese do DNA autoduplo replicante, que é quando os vírus eles se originam a partir de sequências de DNA e assumindo uma função de parasita no hospedeiro. Há também a origem celular, que é a mais apontada atualmente, é a mais verídica, que é a hipótese que os vírus podem ter derivados de componentes de células. Através dessa transição, eles surgiram independentemente da célula, através só dos componentes de seus genes. Quando os vírus, em virtude dos vírus não apresentarem a máquina metabólica, as células vivas, como as células vivas possuem para gerar energia, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Como parasita, os vírus provocam muitas doenças nos seres vivos. Ao invadirem as células de um indivíduo, eles prejudicam o funcionamento das mesmas e, consequentemente, provocam doenças, como naquele vídeo que nós já havíamos assistido. Em virtude de ele não ter um núcleo, ele usa o núcleo das células dos hospedeiros para se multiplicar e gerar as próximas vindas vindouras dos vírus. Quem nunca ouviu falar que muitos vírus não têm cura, como AIDS não tem cura, várias doenças não há vacina, há tratamento, mas não há cura. Isso é por quê? Porque os vírus eles sofrem mutações de pessoa para pessoa. Quando o vírus se reproduz no interior de uma célula viva, o material genético viral pode sofrer mutações. E isso explica as grandes variedades de vírus que nós temos hoje. É um exemplo, porque os vírus que têm seu material genético composto no DNA, eles não se modificarão. A pessoa pega a doença só uma vez, ela cria anticorpos e para por aí. Mas aquelas que seus materiais genéticos estão no RNA são as que sofreram mutações e poderão pegar a doença várias vezes, como é o caso da gripe. Um exemplo muito interessante que eu achei estudando, que o professor mesmo já havia explicado, foi do Edward Jenner. Acho que é assim que se pronuncia, né? Vou até escrever o nome dele aqui. Eu quero que isso conste no relatório desse dia, hein? Quem foi esse homem? Ele foi um naturalista, médico e criador da vacina contra a varíola. A varíola ela foi uma doença que exterminou muitas pessoas, milhares de pessoas anteriormente. Hoje ela não está mais entre nós, ela está guardada em laboratório para pesquisas desde 1977. E seu último caso foi encontrado na Somália. Então, Edward Jenner, ele foi o criador da vacina contra a varíola. Ele foi de uma forma muito interessante que ele descobriu isso. Em 1789, ele observou que as vacas, elas tinham feridas nas suas tetas, como as provocadas pela varíola na época. E ele observou também que as mulheres que entravam em contato com a ordenha, elas pegavam uma versão mais leve daquela doença. Ele olhando tudo aquilo, ele teve uma ideia. Ele extraiu um muco da doença das vacas e ele colocou nos ferimentos que ele provocou em seu filho, um garotinho pequenininho. Com isso, o menino criou anticorpos. Posteriormente,
ele pegou uma pessoa que já tinha esse vírus da varíola, uma pessoa mesmo, e novamente ele utilizou o menino, colocando o menino em contato com esse vírus. Aí ele percebeu que foi muito leve a doença do menino. Ele pegou apenas poucas febres, ao contrário como é que era naquela época, que dizimava muitas pessoas. Então foi desse jeito que ele conseguiu fazer a descoberta, a criação da vacina contra a varíola. Então, nós falamos um pouco sobre os reinos, sobre as suas características principais. Eu acho que agora vocês têm pelo menos em mente as principais ideias. E é basicamente isso, são os reinos que compõem... Só fazer uma observaçãozinha aqui sobre os vírus, tem uma observação muito importante, porque, não sei se vocês sabem, Rodrigues Alves, né, que já foi presidente da República, em 1918, ele morreu da gripe espanhola, por sinal, foi uma das gripes mais, como posso dizer, mais graves, né, que não teve cura mesmo, né, e isso foi logo no início da Primeira Guerra Mundial, e a gripe espanhola era causada pelo vírus. Então, nós estamos lutando até hoje contra doenças viróticas e esperamos que no futuro os nossos cientistas, as nossas pessoas ou nós, estudantes, consigamos descobrir e fazer novas evoluções para a ciência. Experiências que ficam marcadas na história. E é basicamente isso a nossa explicação. Obrigada pela atenção de todos e se alguém tiver alguma dúvida sobre os assuntos aqui apresentados, estamos dispostos a responder. Espero que tenham entendido. Alguma